Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos falar sobre o livro de Apocalipse. Desde já, peço que deixe o like no vídeo, inscreva no canal, para que esses vídeos possam alcançar mais pessoas. Deus abençoe. Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder, para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patimos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que, depois destas, hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, que viste, são as 7 igrejas. Apocalipse 2, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrezes as obras dos nicolaítas, as quais eu, também, aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte.
E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e se prostituíssem. Assim tens, também, os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei, com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como se diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas, o que tendes, retende-o até que eu venha. E, ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas, diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens, em Sardo, algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego.
E nu, aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que, depois destas, devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E, ao redor do trono, havia 24 tronos. E vi, assentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham, sobre as suas cabeças, coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos. E não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória, e honra, e ações de graças, ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 5. E vi, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro, e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não te ouço, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu, para abrir o livro, e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais, e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo, todos eles, harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém.
E os 24 anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todo o sempre. Apocalipse 6. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão: Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, que dizia: Vem, e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e, ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz, no meio dos 4 animais, que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E, havendo aberto o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas, a cada um, compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 7. Depois disso vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, é fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo, que subia do lado leste, e que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no março. O anjo disse: Não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. 12.000 de cada tribo, de Judá, Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande, que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto: Do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe. Respondi. Então ele me disse: Estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença.
Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro, que está no meio do trono, será o pastor dessas pessoas, e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Apocalipse 8. O sétimo selo. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. 2 Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus, e oferecê-lo no altar de ouro, que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus, subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar, e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Em seguida os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. E foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores, e também de toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no março. A terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu, e ouvi a águia dizer com voz forte: Ai de vocês! Ai de vocês! Ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. Apocalipse 9. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra, e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolião, isso quer dizer, o destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso 2 outros ais devem vir ainda. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro, que está diante de Deus. E ao sexto anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: Solte os 4 anjos, que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo,
azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por estas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles, e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Apocalipse 10. O anjo e o livrinho. Então vi outro anjo forte, que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar esquerdo, sobre a terra, e gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram. Não escreva nada. Depois o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo o sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca ele era doce como mel. Mas, depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Apocalipse 11. As 2 testemunhas. Depois disso recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas, e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos, e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram, e todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte, que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. Enquanto os seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída, e morreram 7.000 pessoas.
As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes, que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre. Aí os 24 líderes, que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão, e adoraram a Deus, dizendo: ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças porque tu tens usado o teu grande poder, e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira, e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Apocalipse 12. A mulher e o dragão. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas, e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia, para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca, e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher, e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Deixe o like no vídeo, para que ele possa alcançar mais pessoas. E inscreva no canal, e ative todas as notificações, para não perder os próximos capítulos do livro de Apocalipse. Deus abençoe.